militares pouco antes do anúncio do golpe. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. ZYX 844, Rádio FM Universitária 96,7. Uma emissora da Universidade Federal do Piauí. Universitária Entrevista. Um bate-papo sobre temas atuais e de relevância na sociedade. Todas as terças e quintas, à 1h30 da tarde. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Diversidade, sustentabilidade, ecologia, cultura, comunicação, cidadania e muito mais. Toda sexta-feira, às 18 horas, na FM Universitária, o Educando Consciências. O programa da sua 96,7 que traz de forma interativa informação, discussão e conhecimento. Toda sexta-feira, às 18 horas, aqui na FM Universitária 96,7. Tire a mão da consciência e meta no cabaço da cabeça. O Microfonia está de volta no mesmo bate-horário e com uma nova bate-equipe. Na locução, Sabrina Luz e Carol Albuquerque. Comentários de Antônio Augusto e Elana Marvel. Produção de Jade Araújo e Rafaela Nunes, que trazem novidades no mundo do entretenimento e da cultura pop. Por isso, nesta quinta-feira, às 5 da tarde, não deixe de inserir a ficha e apertar o play na sua 96,7 FM Universitária. Gestão e Negócios, um programa voltado para empreendedores, líderes, gerentes e todos que se interessam por gestão. Todas as quartas às 6 da tarde, com reprise no domingo às 7h30 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Propagando saber, ensino, pesquisa e extensão. Formando uma nova geração na ciência, na arte, educação. Inclusão social, a comunidade é o ponto principal. O coletivo pro bem de todos nós. A Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, a Universitária, Universidade Federal do Piauí. UFPI, UFPI 96,7. 11h04. Começa agora, na sua 96,7, Universitária Esportiva. Tudo sobre o mundo dos esportes, com destaque para o esporte amador. No ar, Universitária Esportiva. Ouvintes, começamos o nosso Universitário Esportiva dessa quinta-feira, dia 22 de maio, dia especial pra gente. Hoje é aniversário dela, Neila do Rego Monteiro, que já está aqui, claro, para sua primeira participação. Bom dia, parabéns, Neila. Bom dia, Manuel Madeira. Obrigada, Manu, pelos parabéns. E bom dia a você, ouvinte, também, que está mais um dia aqui acompanhando a gente no Universitário Esportiva. Bora lá, então, trazer para vocês essas novidades de hoje. Presente para você, Neila do Rego Monteiro. A gente vai começar falando sobre jiu-jitsu. Nós vamos falar também do que está acontecendo. Os nossos atletas que estão viajando daqui a pouco para mais um campeonato brasileiro. Também tem notícias que vêm da natação. Nossos atletas que estão se destacando e a gente vai trazer um pouquinho mais, mas claro, sem tantas glórias assim. Os atletas da natação ainda estão sofrendo muita dificuldade. Alguns vão ficar de fora de campeonatos já nesse mês. A gente também fala de esporte nacional, de paradesporto,
Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho no nosso boletim esportivo que tá cheio de novidades para você. E Neila que vem trazendo também as novidades do futebol. Quinta-feira a gente já tá no esquenta pra final do Campeonato Estadual, Neila. Com certeza, hoje mais material especial pra vocês sobre essa final, além de falar do futebol nacional, além de falar do Vasco também e dos ingressos pro Campeonato Piauiense, a final, na verdade, no domingo. Tudo isso daqui a pouquinho, depois de um rápido intervalo, aqui na sua 96,7. Fica ligado, Universitária Esportiva começou. Todas as terças às 8 da noite você confere o programa M3. As jornalistas Clarissa Carvalho e Elisângela Carvalho trazem entrevistas, reportagens e muita polêmica ao vivo no seu rádio. Não perca, o M3 vai conquistar você. Programa M3, todas as terças às 8 da noite aqui, na sua FM Universitária, 96,7. Universitária Esportiva. Boletim esportivo. 11h07, vamos falar então de esporte piauiense, porque os nossos atletas já começaram a arrumar as malas para o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Lutas Profissionais. Fora os atletas que vão representando somente as equipes, a Federação do Estado leva mais 60, formando aí a nossa seleção. Vamos lá então para mais informações na matéria de Pamela Maranhão. Além dos atletas da Nova União, o Piauí vai ter um número expressivo de representantes no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, promovido pela Confederação Brasileira de Lutas. Depois de 2 seletivas realizadas nos primeiros meses do ano, a Federação Piauiense da modalidade leva 63 atletas de 7 associações de estado. Mesmo com o vasto número, o presidente da FPIJJ, Gabriel Souto, afirmou que tinham mais atletas com qualidade para irem representar o estado, mas o órgão não teve condições de bancar mais do que isso. Poderíamos levar mais, mas a falta de transporte, entendeu? Que a federação só conseguiu agraciar 63 atletas com o transporte, não conseguimos mais. Se tivéssemos mais algum transporte para levar, com certeza iriam mais atletas. De qualquer jeito, Gabriel só tem elogios aos que levam a bandeira do Piauí, sem dar destaque a somente alguns deles, mas a todo o elenco que vai brigar por medalha. São todos ótimos atletas, larga experiência e grandes títulos. Nós temos campeões pan-americanos, nós temos medalhista mundial, nós temos campeões brasileiros, medalhista brasileiro. Então, se eu for falar de um, eu vou falar de vários. E pelo currículo que cada um deles possui, Gabriel é firme ao falar o que espera desse time. Tenho absoluta certeza que a seleção piauiense, ela vai ficar entre as 3 melhores seleções do Brasil. É quase certeza absoluta a gente fazer um resultado positivo nesse campeonato. No Campeonato Brasileiro da CBLP serão mais de 1.000 atletas. Os do Piauí saem das equipes da Grace Barra, Carlson Queiroz, 99, TG Ribeiro, Aisley, DGT e Heleno Maia. Matéria de Pamela Maranhão para Universitária Esportiva. Do Rego Monteiro, equipe completa, equipe massiva do estado do Piauí para mais essa competição. Tá aí, 63 atletas, o Gabriel falou mesmo, queria levar mais gente, tinha a possibilidade de levar mais gente, infelizmente não tinha como bancar o transporte de todo mundo por lá, os meninos vão ficar todos em única casa que, claro, é de uma pessoa lá que foi cedida para esses 63 atletas ficarem aí durante esse período lá em Fortaleza no torneio. Mas a expectativa fica boa, porque realmente são 63 atletas de 7 equipes de muito respaldo aqui no Piauí, equipes de atletas com nomes de destaque, e vamos ressaltar que além desses atletas que estão indo como seleção piauiense, temos também, claro,
os atletas que vão por fora, que é o caso do Liv e do Gabriel Felipe, que vão representando a Nova União e vão estar lá também querendo conquistar bons resultados. A gente espera que esse final de semana seja de muita medalha aí pro nosso jiu-jitsu. A gente agora vai falar sobre natação piauiense. O Piauí, que claro, vem se destacando cada vez mais nos torneios de natação. Mesmo assim, o cenário das dificuldades não tem mudado muito. Confira agora, então, também na matéria de Pamela Maranhão. Os atletas piauienses de natação estão se destacando cada vez mais a nível norte-nordeste brasileiro. Os resultados conquistados só reforçam isso, principalmente com a quebra de recordes na última competição que participaram, o que justamente é destacado pelo técnico Lauro Wilson, responsável por 3 dos piauienses que participaram do troféu Milton Medeiros de natação. O Piauí conseguiu estabelecer um recorde, o primeiro recorde em toda a história do norte-nordeste do Piauí, de equipe, né? Porque normalmente nós só temos atletas individualizados, aparece o Belisário, a Tereza, o Lauro, o Bruno, o Mota, enfim, são nadadores isolados. Dessa vez nós tivemos uma equipe que conseguiu estabelecer um recorde, né? Mas apesar dos resultados concretos dos últimos anos, a natação piauiense ainda esbarra em dificuldades que barram o maior crescimento da modalidade. Infelizmente, mesmo a gente sendo campeão brasileiro, sendo recordista em alguma coisa, infelizmente a gente não consegue ainda os recursos necessários para prestar esse serviço do Piauí. E novamente, são esses problemas que podem fazer com que 2 grandes nomes, como Vinícius Gabriel e Artemus Cronenberg, viajem com dificuldades para as etapas do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem patrocínio, Artemus se prepara para a disputa nesse final de semana, nos dias 26 a 28, do Brasileiro, que acontece em Recife. Já daqui a 2 semanas, quem pretende pegar a estrada é Vinícius Gabriel, que pula nas piscinas nos dias 6 e 7 no Brasileiro de Sergipe. Matéria de Pamela Maranhão para a Universitária Esportiva. A situação não vai nada boa na nossa natação. Infelizmente, nossos atletas vão ficando mais uma vez de fora de um campeonato nacional por falta de patrocínio. Um dos atletas, e a gente ressalta, o Vinícius Gabriel, que é um dos atletas que, apesar de ter uma parceria, ainda sofre bastante com relação a patrocínios. Ele que tem um dos melhores tempos da natação piauiense, ainda tem esse problema de acabar não viajando, fazer o mais difícil, que é se classificar para a competição nacional e acabar não disputando por falta daquele último apoio, daquela última parceria forte, né, do Rego Monteiro. E vamos só ressaltar, né, que no último torneio, que foi justamente o excelente resultado dos meninos, só foram 6 atletas, tá? 6 atletas conquistaram 8 medalhas de ouro, 5 de prata e 3 de bronze. E claro, o destaque ficou pro Vinícius Gabriel, que conquistou 4 medalhas aí, quebrando o recorde também dos 50 metros livres. E ele, que claro, é novo, ainda tá na categoria juvenil e poderia ser, na verdade, continua podendo ser uma promessa para as Olimpíadas, quem sabe? E a gente também, além do Vinícius, destaca os outros atletas, como o Saulo, que também, apesar do pouco tempo em que vem treinando agora ao lado do Vinícius, do Artemus Cronenberg, que também são nomes conhecidos das piscinas piauienses, ele também conseguiu índice para o brasileiro e está com risco de não viajar justamente pelo mesmo problema de falta de patrocínio que assola os nossos atletas, principalmente da natação. São diversas etapas pelo Brasil inteiro e a dificuldade é sempre a mesma, falta de patrocínio, que acaba fazendo com que os nossos atletas fiquem por aqui e acabem não disputando, não marcando os tempos necessários para ir para as competições internacionais. Lembrando que o Vinícius conseguiu aí já participar de algumas competições internacionais, Gináside foi uma delas, ele que também está classificado para o Mundial, mas falta de patrocínio é o grande problema e ele pode acabar ficando de fora também dessa competição.
falar então de tênis, tá? A gente que vai falar de notícia ruim, infelizmente. A Bia que ontem conseguiu, Bia Maia, tá? Conseguiu ontem um resultado expressivo aí no Future de Carceta, na Itália, mas ela acabou levando uma virada e foi eliminada hoje pela manhã nas quartas de final do torneio. Ela, que é a número 356, caiu diante da georgiana Ekaterina Gozese, número 369, 2-1, parciais de 4-6, 6-2 e 6-1. Então tá aí, Bia, infelizmente surpreendeu ontem, mas hoje não deu. E a gente também fala do que tá acontecendo no Novo Basquete Brasil. A gente disse que ia falar de basquete, vamos falar de basquete. Lembrando, a gente acabou não passando o resultado do São José, viu? O São José acabou vencendo o Paulistano e forçou o 5º jogo aí na final. O Paulistano que tinha essa expectativa de se garantir pela primeira vez na final do Novo Basquete Brasil, mas atuou fora de casa e o time foi massacrado pelo São José, viu? A partida terminou em 96-68 e agora os dois vão para disputar o jogo 5, a partida decisiva que define o rival do Flamengo na final dessa disputa do Novo Basquete Brasil da temporada 2013-2014. Vai ser disputada amanhã, a partir das 21 horas, no Antônio Prado Júnior, ginásio de São Paulo. Situação do paulistano foi realmente muito ruim, vai chegar muito cansado para enfrentar o Flamengo, que já se classificou com uma boa antecedência aí diante do Mogi, que foi a surpresa. Nós falamos a respeito da classificação do Flamengo sobre o Mogi, que poderia ter surpreendido. Foi muito bem na última partida diante do Flamengo, acabou vencendo 2/4 da partida, mas não foi o suficiente para fazer com que o rubro-negro, atual campeão, e que vem em uma sequência muito boa de jogos dentro do Novo Basquete Brasil, ficasse de fora de mais uma final. O Flamengo que vai tentar mais um título, bicampeonato, e dessa vez pode ter aí, na verdade a gente ainda não tem a definição, mas amanhã sai a definição de quem será o adversário dos rubro-negros esse ano, São José ou o Paulistano. São José, olho vivo, viu? Tá muito bem desde a temporada passada, chegou aí nos playoffs também muito bem, e esse ano, apesar de ter tido uma pequena queda de rendimento, praticamente insignificativa, conseguiu aí esse jogo, conseguiu forçar esse 5º jogo frente ao Paulistano. Então é uma disputa muito boa para você que gosta de basquete. Não perca amanhã, a partir das 21 horas, transmissão por canais fechados do Novo Basquete Brasil. Tivemos notícia ruim também lá em Roland Garros, tá? Mais um brasileiro que acabou eliminado hoje cedinho aí na segunda rodada do Qualifying. Foi o Rogerinho, que caiu diante do argentino Facundo Begnis, número 144 e cabeça de chave 32, 2-1, parciais de 6-3, 6-7 e 6-3. Infelizmente não deu pro Rogerinho. Por enquanto só temos então Tomás Bellucci confirmado, e restou, depois da queda do Feijão e do Rogerinho, o André Guem, para aí a gente ficar com essa torcida e esperar que ele consiga essa classificação. Horas e 19 minutos, hora de intervalo aqui no Aniversário Esportivo. A gente volta daqui a pouco com mais novidades. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã, você fica sabendo das notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, no programa Música e Notícia, sua revista de todas as manhãs. Entrevistas, participação ao vivo de nossos repórteres, além de muita música. Música e Notícia, para quem gosta de música e informação de qualidade. Aqui, na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva. Boletim Esportivo.
A gente vai voltando às 11 horas 20 minutos, Universitário Esportivo, que fala agora para vocês do que está acontecendo também na Fórmula 1. Nós tivemos treino em Mônaco, o próximo circuito, depois de um primeiro treino aí com todos os carros na pista. Nós já tivemos a segunda sessão livre para esse grande prêmio, a 6ª etapa do Mundial de Fórmula 1, que não teve muitos carros na pista durante a maioria do tempo e foi marcada por uma chuva que aconteceu, mas mesmo assim, nos 10 minutos finais, os pilotos começaram a se arriscar com os pneus macios e o melhor tempo da sessão foi dele, Fernando Alonso, que marcou aí 1 minuto 18 segundos 482 centésimos. Lembrando, a Mercedes vem dominando a temporada até então, ficou em segundo com o Lewis Hamilton, que é o líder do Mundial, o Sebastian Vettel da Red Bull, o Jean-Eric Werner da Toro Rosso e o Valtteri Bottas da Williams completaram o top 5 desse segundo treino livre lá em Mônaco. O brasileiro Felipe Massa apareceu aí para dar volta só nos minutos finais e só fez o 11º tempo. Felipe Massa que está andando muito lento, apesar das expectativas boas que foram colocadas sobre ele na nova escuderia, com um novo parceiro, mas ainda não conseguiu atingir aquilo que era esperado, justamente por ter um pouco mais de chance do que nas temporadas anteriores, quando era o segundo piloto e basicamente ia para as pistas com a estratégia não tão boa assim, com um traçado não tão melhor do que o outro piloto da escuderia. O Felipe Massa, que realmente tá começando essa temporada bem abaixo da expectativa, né, Ila? Situação realmente complicada essa do Felipe Massa, né? Mudou de equipe, infelizmente teve todo aquele processo aí, não teve contrato renovado na Ferrari, teve que mudar de equipe e as expectativas não estão boas. Será, Manuel Madeiras, que vamos ter que esperar novamente a segunda parte da temporada para ver o desempenho do Felipe Massa dentro das pistas? Aparentemente, as segundas temporadas ele é bem melhor do que nessas primeiras que realmente ele demora. No entanto, Mônaco é uma pista muito boa para o Felipe Massa, ele que acaba sempre se destacando, apesar de ser uma pista realmente muito complicada para se dirigir, com túneis e um traçado bem curto, com um traçado além de curto também estreito, ele acaba se dando bem. É um piloto que realmente se sobressai quando a gente coloca somente a direção, a gente não pesa tanto o carro assim, mas vamos esperar para ver o que é que o Felipe Massa vai ser capaz de fazer, já que tem aí também dentro dessa nova configuração dessa temporada da Fórmula 1 as equipes tidas como de média pequena também surpreendendo bastante. A gente não tira aí Jean-Eric Werner, que apareceu muito bem, a Toro Rosso, que vem aí assombrando um pouquinho essas equipes maiores que tinham uma supremacia até as temporadas anteriores. Só fazer uma notinha rápida, porque hoje está começando o 45º Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Manu, são mais de 900 atletas participando aí de mais de 100 clubes de todo o Brasil. E entre eles, claro que a gente tem o quê? Piauiense. São duas equipes piauienses nesse torneio. A Associação Nossa Senhora da Paz levou aí o Flávio Oliveira, que está competindo na categoria juvenil. Tivemos também Jadelson, veterano, categoria veterano 4, tá? Além dele, o Jefferson Raione, o Caio Davi e o Marcos Vitor. Esses que são os nomes da Associação Nossa Senhora da Paz, justamente da nossa federação piauiense de tênis de mesa. Mas não é só isso não. Há um tempo a gente fez um material especial sobre a Associação Teresinense de Tênis de Mesa, que participou pela primeira vez do Campeonato Piauiense. São mais de 2 anos aí já de associação. Nunca tinha participado do campeonato e levou um número expressivo para esse campeonato brasileiro. Foi o Fernando Alberto na categoria Mirim, o João Paulo na categoria juvenil, o João de Oliveira na categoria sênior, o Marco Antônio na categoria veterano 45. Temos também o Matheus Andrade na categoria Mirim, o Milton Martins na categoria sênior, o Robert de Carvalho veterano, Sandro Gomes também na categoria veterano 4 e o Sebastião Firmino na categoria
Veterano 6. Todos eles já lá em Fortaleza, se preparando para esse torneio que teve o início já dessas eliminatórias agora às 8 da manhã. O campeonato que vai até domingo, terminando aí ao meio-dia com a premiação. Lembrando, tá valendo ponto para o ranking olímpico e também tem disputa paralímpica, tá? Nesse campeonato. E a gente vai falar, Neila do Rego Monteiro, rapidinho a respeito do que... fazer um link aí com a matéria da natação. A gente falou sobre a questão de falta de patrocínio, que tá pegando aí no pé dos atletas piauienses, mas não é só dos atletas piauienses, não. Depois do Douglas Silva, do Taekwondo, ter lançado uma campanha virtual para ter o direito de poder ir ao Mundial, de poder buscar uma vaga para as Olimpíadas, foi a vez da Mauro Image também fazer a mesma coisa. Na última semana, encerrou o prazo de uma vaquinha virtual que ela havia feito. Ela conseguiu arrecadar 100 mil para prosseguir com a carreira até os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. Mas o dinheiro ainda não foi suficiente e a atleta brasileira, que foi medalha de ouro no salto em distância nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, abriu essa temporada sem patrocínio particular e diminuiu o ritmo dos treinos. Depois de colocar a continuidade da sua carreira aí em xeque, ela agora tem 2 meses para treinar em Madrid para poder fazer uma preparação. Já começou a se distanciar dos treinos aqui no Brasil justamente por não ter espaço e acaba ficando aí, realmente, o Brasil vai acabar ficando sem uma das atletas que é expoente dentro da modalidade. Depois da primeira medalha de ouro conquistada para o esporte olímpico no feminino, ela agora sofre justamente com esse problema de falta de patrocínio. É uma atleta renomada internacionalmente, apesar de não ter feito uma boa apresentação nas Olimpíadas de Londres em 2012, em que acabou não passando aí do classificatório. Ela tem ainda uma grande carreira e uma história de superação incrível, que apesar de ter sido pega no exame antidoping, conseguiu no torneio seguinte, que foi justamente as Olimpíadas de Londres, uma marca expressiva, que foi a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro para a categoria, para o feminino brasileiro. Então realmente é uma situação complicadíssima que o Brasil vive, e isso não é exclusividade somente do Piauí. Ironia, né? Na verdade, os esportes olímpicos brasileiros, os atletas olímpicos brasileiros estarem sofrendo isso às vésperas das Olimpíadas que acontecem onde? No Brasil. Olha que ironia grande aí, mais uma vez. A gente fala, é a mesma questão da Copa do Mundo, é a mesma questão das Olimpíadas. Não adianta fazer um planejamento tanto de investimento no esporte, com projetos ou qualquer outra coisa, com bolsa e também de estrutura. Se não fizer esse planejamento, às vésperas de uma competição. Situação difícil. Os atletas brasileiros que já têm resultado internacionalmente continuam com os mesmos problemas. E a gente, claro, fica voltado não só para o poder público. Tem obrigação, tem sim, de dar um investimento e, claro, fazer um incentivo ao esporte. Mas não é obrigação do poder público patrocinar todo mundo e fazer com que todo mundo tenha totais condições de passar uma vida inteira sendo bancado pelo dinheiro público. Então, papel também do resto da sociedade e, claro, apoio de um pouquinho das empresas também, que ficam esperando melhores resultados ainda para poder investir. Mais uma vez, o investimento é feito a longo prazo e não investimento imediato, porque assim não tem condições, os atletas não vão nem ter como participar para conquistar esses resultados. E a gente ressalta que isso também não é algo de agora. A gente coloca como um dos principais atletas o César Cielo, que foi também medalha de ouro nas Olimpíadas em Pequim, foi medalha em Londres, conseguiu subir ao pódio em Londres, medalha de bronze, e da mesma forma teve de sair do país para buscar um treinamento mais forte. Depois do PAN de Guadalajara, nos Estados Unidos, treinou por lá, tá voltando agora, enfrentou problemas com os clubes, com os grandes clubes que eram conhecidos como clubes de regata no início de sua história e que praticamente encerraram as suas atividades originais. Então nós temos uma situação
difícil no país. Lembrando que para a formação de um atleta de alto rendimento leva-se no mínimo 10 anos. Então não é um investimento que se faz há 4 anos de uma Olimpíada. O Brasil que realmente pecou bastante. Teve uma boa geração em Pequim 2008, isso prova-se com os resultados que foram obtidos, alguns até surpresas. Um pouco disso também veio refletido nas Olimpíadas de Londres em 2012, mas com já um pouco mais de desgaste, porque era a mesma geração e 4 anos pesa bastante em diferença. E agora, essa geração que foi bem em Pequim, uma parte já ficou pelo caminho e a outra vem agora para o Rio 2016, em que o Brasil já era para ter se preparado há um bom tempo com relação à estrutura, que nós ainda vamos ter muitos problemas, a exemplo do que foi a preparação para a Copa do Mundo, e também com relação ao desenvolvimento de novas categorias, para justamente a gente não passar vergonha com algumas modalidades. A natação feminina, a gente ressalta, depois da Rebeca Guzmão, depois da Maranhão, que eram alguns dos nomes, a natação feminina vem somente com a maratona aquática como um dos possíveis conquistas, porque a gente ainda tem a Poliana Okimoto e a Marcela Cunha, mas a situação vai afunilando, vai ficando cada vez mais difícil a gente destacar nomes brasileiros a nível internacional dentro das piscinas e também nas outras modalidades. A situação tá ficando difícil, né, Rego Monteiro? E pra gente fechar o nosso boletim, a gente vai falar de vôlei, porque nesse sábado, 10 da manhã, começa aí a Liga Mundial de Vôlei masculina, né, do Rego Monteiro Brasil, que já está concentrado, vai integrar o grupo A dessa Liga Mundial, que também vão estar Polônia e Irã, e contra um outro time europeu na chave, a seleção que joga aí em Maringá entre os dias 29 e 30. Já o duelo diante dos asiáticos ocorre em São Paulo, no ginásio do Ibirapuera, nos dias 6 e 7 de junho. Notícia boa para essa seleção é a volta do Murilo, que passou muito tempo afastado depois de uma cirurgia no ombro, tá de volta à seleção. E também essa renovação que o Bernardinho quer ver. Brasil que tem aí 9 títulos mundiais e tá buscando em 2014 o 10º título. Vamos ver se o Bernardinho consegue depois de uma temporada um pouquinho apagada também do nosso vôlei masculino. Vamos lá então falar de UFC para fechar o boletim esportivo. Notícia que pode animar muita gente. O peso meio pesado, Glover Teixeira, tá se recuperando aí da lesão. Na última luta, vocês lembram, contra o John Jones, e pode ser que já tenha pela frente um ex-campeão, o americano Rashad Evans, viu? Parece que pode ser confirmado um duelo entre os dois. O Evans, que não luta desde novembro de 2013, quando venceu Chael Sonnen por nocaute aí no UFC 167. Ele que seria adversário do Daniel Cormier em fevereiro, mas acabou sofrendo uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho 10 dias antes e precisou desistir aí para poder fazer uma cirurgia. Então seria um bom duelo, Glover Teixeira e Rashad Evans, aí 2 grandes nomes, 2 caras fortíssimos aí para um bom duelo para quem gosta de MMA. Com certeza, até porque a última luta do Glover acabou não sendo... Muitas emoções também, né? Acabou não sendo aquilo que todo mundo esperava. Então pode ser que diante do Rashad Evans ele possa mostrar todo o seu jogo de cintura dentro do octógono. Nele, claro, vai ser uma luta incrível. E também a volta do Rashad Evans, que há muito tempo estava bem esquecido por conta dessa cirurgia. Vamos ver se ele tem condições de voltar plenamente como o Rashad, sem o trash talking habitual que ele faz, mas se o Glover também responde muito bem à altura.
Lembrando que sábado tem o UFC, tá? O UFC 173, que tem Francisco Massaranduba, tem Renan Barão fazendo aí defesa de título contra o TJ Dillashaw. Evento que acontece sábado, começando cedo, acontece lá em Las Vegas. E claro, a gente espera vocês aí acompanhando esse evento. E amanhã tem material especial sobre esse UFC e essa movimentação dos atletas. O Massaranduba que já tá lá em Las Vegas aproveitando, fazendo os últimos treinos aí para novamente entrar no octógono. E é isso, são 11h35. O nosso boletim esportivo vai encerrando por aqui. A gente vai para um rápido intervalo e na volta as novidades e emoções do futebol às vésperas de uma decisão de campeonato estadual. Fica com a gente, Universitário Esportivo volta já. Ô menino, me traz aí 2 folhas de lixa pra eu remendar os pés do povo dançando numa sala de reboco ao som da sanfona de Dominguinho. Aí, seu Lu! Ai! Parece que eu tô vendo o Zé Marculino falando assim: matou-me. Só se for de alegria. Programa Puro Nordeste. O verdadeiro forró com os grandes nomes da autêntica música nordestina. Em respeito à cultura nacional e em respeito à cultura nordestina. Logo após a Voz do Brasil, ouça Puro Nordeste. Aqui na sua FM Universitária 96,7. A Copa é do mundo, mas a rede é nacional. Você sabia? A seleção de Gana estreou na Copa de 2006 e esteve presente também em 2010. Agora joga a sua terceira Copa. Fez 9 jogos, ganhou 4, empatou 2 e perdeu 3. Ficou em 7º lugar na última Copa. Faltam 21 dias para a Copa do Mundo. Universitária Esportiva. Deu na Copa. Fatos e curiosidades sobre o Mundial. Após uma série de fracassos, na década de 90, a Colômbia volta a disputar uma Copa do Mundo. Em 1994, a seleção contava com craques como Carlos Valderrama e René Higuita e chegou até as oitavas de final. Há 16 anos, longe do Mundial, os cafeteiros voltam determinados a chegar pelo menos às quartas de final e fazer assim sua melhor campanha. Mas para chegar até a classificação do Mundial no Brasil, a Colômbia sofreu mudanças. Depois de perder em casa para a Argentina, o técnico Leonel Álvares encerrou seu ciclo na seleção. Para assumir a posição veio José Nestor Pekerman, que mudou a corrida da seleção ao Mundial. O técnico argentino venceu 5 jogos dos 6 disputados, levando assim os cafeteiros à classificação e tornando-se cabeça de chave do seu grupo. Agora, com os pés no Brasil, os colombianos prometem fazer mais e depositam boa parte de suas esperanças em Falcão Garcia. O atacante, que vem se recuperando de lesão, ainda é dúvida para a Copa do Mundo, mas está na lista de convocados do técnico José Nestor. A Colômbia está no grupo C e joga contra Costa do Marfim, Grécia e Japão. Apenas contra os japoneses a Colômbia já disputou partidas oficiais e estará à frente com uma vitória. Sendo esse o melhor elenco desde a Copa de 94, os cafeteiros vêm ao Brasil para mostrar o poder de quem há muito tempo andava dormindo. Bola na Rede. Tá aí, então tá pertinho da Copa do Mundo, mais material pra vocês sobre esse evento, esse campeonato, e vamos falar de um assunto referente a isso, justamente o tour da taça da Copa do Mundo de futebol. Tá chegando ao fim já, mano. Ontem Teresina foi a 22ª capital que recebeu essa taça, e para vocês então material da chegada da taça aqui e claro da movimentação na Poticabana, material de Ruth Damares. O
Parque Nova Poticabana, ontem foi palco de um objeto todo especial para os amantes de futebol. A Taça João Avelange da Copa do Mundo foi posta à visita das 8 da manhã às 8 da noite. Para Vitor Bica, diretor de comunicação da Coca-Cola, o tour da Taça da Copa do Mundo é o momento em que as pessoas vão sentir de perto o troféu mais cobiçado pelas seleções de futebol. Então acho que é um momento único que a gente tem que aproveitar, principalmente daquelas cidades que não vão receber a Copa do Mundo. A gente sabe da paixão do brasileiro pelo futebol e aqui em Teresina a gente está revivendo e está comprovando essa paixão, né? Neide, de 22 anos, fez a visita junto com os colegas de emprego e não escondeu a emoção de estar tão próximo ao troféu. Fiquei emocionada desde que eu soube que eu ia visitar aqui, que eu estou acompanhando o colégio que eu trabalho, e ver o ambiente, eu fui lendo as informações sobre a taça, fiquei emocionada e vê-la ali foi incrível, é como se eu já estivesse dentro da Copa do Mundo e ter a sensação, fui tocada por campeões do mundo, foi muito bom. O evento contou com a participação do pentacampeão Rivaldo, a campeã brasileira de badminton Sâmia Lima e o ídolo piauiense do futebol Cima. Hoje, a taça está em Natal, no Rio Grande do Norte. O tour da taça da Copa do Mundo termina dia 1º de junho em São Paulo. Ruth Damaris para Universitária Esportiva. Tá aí então, ontem, taça aqui em Teresina, muita gente, claro, lá no Parque Poticabana, para fazer essa visita, fila também ontem, né? No claro, sol, para né, poder fazer essa visita, mas tá aí. Muita gente também pôde relembrar, né? A última vez que a taça também esteve aqui, tirar uma foto não pegando, como na época, mas pelo menos do ladinho da taça da Copa do Mundo. E claro, seguindo com o destino, foi para Natal e aí depois disso já vai para São Paulo, fica por lá para o início da Copa do Mundo. Ontem a gente teve também, claro, 2 atletas piauienses homenageados. A gente teve o Cima aí, que é o Pelé do Nordeste. Claro, o Cima, que é destaque no futebol piauiense, é destaque no futebol nordestino, e ela também, a Sâmia, que é bicampeã brasileira, Sâmia Lima, que é a nossa atleta de 14 anos de idade, já está na categoria sub-17. Sâmia, que é promessa, já se tornando promessa para as Olimpíadas de 2016. Os 2 atletas que estavam ontem lá, junto com o Rivaldo, sendo homenageados e participando aí desse evento da taça. Para vocês, então, um material, já que a nossa repórter Ruth Damaris conversou com os 2 piauienses. Ontem, o tour da taça da Copa do Mundo conseguiu colocar em um mesmo ambiente Rivaldo, Cima e Sâmia Lima, além, é claro, da taça João Avelange. Sâmia recebeu uma medalha de homenagem por ser atual campeão local. A atleta, que é campeã brasileira de badminton, fica emocionada com a homenagem e principalmente pelo reconhecimento ao esporte. Não só exatamente futebol, também badminton, futsal de salão e tal, todos esses esportes que tem muito bem homenageada, né? E também representando os outros atletas. Eu tô me sentindo assim, bem reconhecida agora. Outro homenageado foi o ex-jogador Cima, o maior artilheiro do Nordeste, conhecido carinhosamente como Pelé do Nordeste. O ex-jogador também se diz feliz com a homenagem e o reconhecimento de sua carreira. Eu representei o nosso esporte por 20 anos, né? Quando cheguei, eu acho que deixei boas impressões. Aí ficou essa carreira muito bonita. Hoje, graças a Deus, um ex-jogador muito conhecido em todo o Brasil, não só aqui, mas em todo o Brasil. Isso me deixa muito contente, né, em ter feito uma carreira tão bonita como essa. Ruth Damaris para Universitária Esportiva. Aí, né, Rodrigo Monteiro, os homenageados de ontem, a Sâmia, que realmente tinha uma gama de outros atletas e de outros esportes que poderiam ter sido homenageados, mas ela, pelo destaque também, pelos últimos feitos dentro do esporte, dentro do badminton, dentro do estado do Piauí, foi realmente quem mais se destacou. E claro, a imagem dele do Cima, Simão Teles Bacelar, que nos anos 70 e 80 foi realmente o grande desportista piauiense que atuou nos gramados, tanto aqui do estado do Piauí, quanto também de outros locais do Nordeste. Então, realmente, nós tivemos essas 2 justas homenagens feitas ontem ainda no Tour da Taça da Copa do Mundo.
Claro, né, que a gente tem que ressaltar. Tem vários outros nomes piauienses, mas os dois representam bem os nossos atletas das diversas modalidades aí que poderiam estar ao lado do Rivaldo nessa homenagem. E é algo bom também, porque a gente tira também um pouco do foco que tínhamos. O Cima, que é um dos grandes atletas do estado, mas que ultimamente a gente teve muito. A Sara Menezes também, pelo grande feito de ser a primeira campeã olímpica do estado do Piauí. Evidentemente, outros piauienses já estiveram em Olimpíada, mas não acabaram, fora o Cláudio, o atleta que participou da medalha de prata no revezamento 4x100 em Sydney. A Sara Menezes conseguiu a medalha de ouro, que é o grande feito, é o que todo mundo espera. E era a atleta sempre homenageada. Agora a gente tem uma atleta com um pouco menos de destaque, não chegou ainda a ser uma campeã olímpica, mas a Sâmia tem o seu brilho próprio aqui dentro do estado do Piauí. Os atletas do badminton como um todo, né, do Rego Monteiro? A gente que vem ressaltando há alguns anos, chamando a atenção também para esses atletas. Vamos lá então começar a falar do que interessa pra gente, futebol piauiense, da final do campeonato que acontece domingo, último jogo decisivo aí pra resolver logo quem é que vai segurar essa taça do estadual, quem é que vai pra Série D daqui a 2 meses. Daqui a pouco a gente fala desse grupo que ontem não deu tempo de falar. Então, pra vocês, primeiro material especial sobre um atleta do Piauí, goleiro David, que assumiu a posição de titular da equipe logo na última rodada do segundo turno. E o técnico Paulo Moroni repetiu a escalação no primeiro jogo da final do campeonato. Vamos falar então um pouquinho do David em matéria de Anando Mate. A posição do goleiro é geralmente uma das mais regulares dentro do futebol. Sempre tão constantes, os goleiros titulares são destaque nas equipes que defendem. Mas no Campeonato Piauiense 2014 foi diferente. Goleiros que pareciam fundamentais na composição da equipe acabaram trocados pelos reservas. No River, o goleiro Ricardo assumiu a posição por alguns jogos no início do segundo turno do estadual. No Flamengo, a situação foi radical. Com excelentes atuações, o goleiro Erivelton passou a ser titular na campanha de classificação da equipe para a semifinal do segundo turno. Mas o destaque mesmo vai para a etapa final. O Piauí Esporte Clube tinha como certo o goleiro Lucas na titularidade. Sempre fazendo boas defesas, Lucas só preocupava quando o assunto era lesões, já que o goleiro era protagonista do setor de defesa da equipe. Surpreendendo a todos, o técnico Paulo Moroni sacou David na posição de goleiro ainda na última rodada do segundo turno contra o Coriçaba, quando a equipe ainda lutava pela classificação. Além disso, o técnico acabou repetindo a escalação justamente no primeiro jogo da final do Piauiense. Moroni apostou na maturidade e na boa atuação de David ainda na partida contra o Corinthians. David foi um jogador mais maduro, experiente, tem uma formação melhor, fez um grande jogo contra o Coriçaba. Lucas também está numa ótima forma. Mas é uma decisão pessoal. O goleiro é uma posição que a gente procura sempre ver quem está melhor no momento. São situações que raramente se trocam, mas o David é um jogador com um pouco mais de bagagem que o Lucas. Sobre o último jogo, o David comentou sobre a dificuldade de encarar o River, mas para ele, se depender dos goleiros, o Piauí é um forte candidato para ganhar o título do Piauiense. A gente sabe do potencial da equipe do River, a gente já sabia da dificuldade que ia ter dentro desse campo, apesar da gente não vir treinando aqui, mas foi um jogo bom para os dois lados. Uma escolha dele, né? Ele tem 3 ótimos goleiros, goleiros que podem entrar em qualquer jogo, em qualquer final, e pode entrar e dar o máximo para que a gente possa sair com um resultado bom. David possui uma média de 2 gols sofridos por partida, já que atuou 2 vezes nessa temporada pela equipe. No último jogo, ele levou 2 gols de esquerdinha, sendo um de cobrança de pênalti. Anando Mate para a Universitária Esportiva. Tá aí então o David, que realmente foi destaque aí nessa última partida também, apesar de ter levado 2 gols aí nesse jogo, mas assumiu essa posição aí do Lucas. O Lucas, que foi o destaque desse campeonato no gol. No ano passado ele foi reserva do Neto, que era o goleiro titular do Piauí. Nas partidas que entrou em 2013 também entrou muito bem, mas claro, por ser novo ainda, não foi também pelo técnico Fernando Tonnet dado aí essa vaga de titular. Em 2014, Lucas é da base,
do Piauí ficou por lá, preferiram manter. Morônio foi gostando do trabalho, da regularidade do Lucas, que foi preciso em diversos jogos do Piauí. A gente relembra até o jogo que o Piauí perdeu de 3-0 pro River, mas o Lucas salvou muito aí. As expulsões, claro, pioraram a situação, e agora o David também se destacou tanto diante do Coriçaba, quando o Piauí conseguiu arrancar um empate na última rodada, ainda estava brigando por classificação, quanto nesse último jogo em que ele foi preciso aí para deixar o placar igual e, claro, não deixar o Piauí numa situação um pouquinho mais complicada do que já tá, porque a vantagem do empate é do River. E falando em trocas, né, do Rego Monteiro, a gente fala também do outro personagem, na verdade, do outro time dessa final, o River, que tem também um personagem que mudou um pouquinho ali de função dentro da equipe, foi o Marciano, que era um atacante de área e que agora está um pouquinho mais recuado. Mas para entender um pouco disso, a gente mostra para você na matéria especial feita por Ruth Damaris. O retorno no River foi faxina geral com a chegada do novo comandante. Jogadores e posições modificadas para ressurgir no campeonato após 2 vitórias e 5 empates que não resultaram em nada no turno. Uma das modificações mais indagadas foi a do ataque riverino, antes composto por Marciano, Marabá e Marclay. Com a chegada de Josué, o esquema mudou. Marabá foi mais para o meio, Marclay para o banco e Marciano ficou mais recuado, abandonando a posição de homem de área. Uma modificação que o próprio jogador diz ter sido a melhor opção ao River, mesmo com a menor possibilidade de balançar as redes. Posicionamento tático, foi tirado um atacante, colocado um zagueiro atrás, o Josué organizou o poder defensivo. À frente a gente tem uma tônica de jogar diferente do primeiro turno, as oportunidades eram muitas em cada jogo que eu tinha no primeiro turno. O coletivo é mais importante, sobressai sobre o individual, tenho feito meu papel, tenho dormido tranquilo, isso é o que mais importa. Estamos onde queríamos estar, que o River é o mais importante, está sobre todos e o coletivo vai prevalecer nesse momento. Para a final, sem Marabá, esquerdinha pode ser a opção de jogador mais avançado para sustentar essa movimentação. Marclay é cotado para voltar ao time titular, mas nada de certeza. Josué não dá pistas sobre quem pode entrar no lugar do meia. A certeza é que o Galo vem inteiro para os 2 tempos, buscando subir de produtividade no segundo tempo. Reportagens de Emanuele Madeira e Ruth Damaris para Universitária Esportiva. Tá aí, mudança que a gente destacou aqui no programa, essa mudança de posicionamento no esquema, que já é justamente a incógnita que a gente tem pro próximo jogo, porque esse esquema vai ser quebrado sem o Marabá, pelo menos parte dele. A gente não lembra de nenhum jogador que possa fazer esse papel, além do esquerdinha, claro, que já fez esse papel que o Marabá tem dentro de campo por ser o camisa 10, por fazer essa articulação no meio de campo e no ataque. Então a gente fica esperando o posicionamento do Josué, o que ele vai fazer aí para ou não quebrar esse esquema, ou para, claro, manter o River ofensivo como estava, e aí ou vem um atacante ou vem um jogador aí para segurar um pouquinho no meio de campo. Agora, Neila, notícia boa, quem acompanhou o treino ontem teve aí a possibilidade de, na verdade, quem vai acompanhar o jogo no domingo, a partir do treino de ontem nós vimos o Josuca de volta às atividades, então o Josuca pode estar liberado para esse domingo entrar e quem sabe se é o elemento surpresa da equipe do River, de uma certa forma, justamente porque não vem atuando há um bom tempo por conta de lesão. O Brasinha, que ainda teve um pequeno incidente no treino de antes de ontem, sofreu um pisão no dedão, mas já tá recuperado, tá tudo bem. Ele que também teve um pequeno problema no tornozelo, mas tá tudo ok, tá liberado também para jogar. Não, o River não tem nenhum problema além do grande problema que foi a expulsão do Thiago Marabá. Agora o Josué Teixeira, vamos ver o que ele vai aprontar dentro dessa equipe do River para bater a equipe do Piauí. Lembrando que o River joga pelo empate nessa segunda partida, ainda possui a vantagem de jogar pelo empate. Lembrando, o Campeonato Piauiense vai ser decidido no tempo normal, não tem prorrogação. E agora a gente vamos pro intervalo rápido, 11h54, a gente volta daqui a pouco para falar de futebol nacional.
Clube do Vinil. Um programa para se ouvir o repertório dos discos que a gente gosta, com todo o charme e sonoridade do vinil. Toda quinta, às 9 da noite, aqui na sua FM Universitária 96,7. Universitária Esportiva, na sua FM Universitária 96,7. Bola na Rede. Vamos agora voltar a falar do Vasco para vocês no nosso último material sobre a equipe carioca. A fase não tem sido boa para o Vasco. Depois do rebaixamento de 2013, o time Cruz Maltino não consegue engrenar na Série B. Querendo acumular o maior número de pontos possíveis para retornar à primeira divisão, a equipe carioca já fez 5 jogos, tendo 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Mas nenhum desempenho que convença a torcida de que a fase é passageira. Contra o Sampaio Corrêa, o time teve uma atuação discreta, difícil e buscou o empate no apito final do juiz. Mas o treinador Adilson Batista faz questão de destacar que a situação não tem como ser fácil com tantos desfalques que o time enfrenta. O que nós também precisamos entender, avaliar e ter os devidos cuidados, que pós campeonato estadual nós tivemos lesões e que você está remontando. Hoje mesmo tá Laguinha Azul, tem Rodrigo, Martim, ficou Danilo, Douglas lesionado, o Thales foi para a seleção, tô lançando os meninos, o Pedro Quem tá voltando, o Fabrício é o 3º jogo, tudo isso tem que ser entendido, compreendido. Eu sei que muitos não têm essa paciência, nós aqui estamos no dia a dia, precisamos entender. É evidente que não podemos criar pretexto em função do empate. O adversário também vem jogando numa sequência. Primeiro tempo contra o Palmeiras estava 0-0, sofreram gol aos 19 e o segundo e o terceiro 45 e 47. Então o futebol está muito equilibrado, muito nivelado. Evidente que o Vasco, nós sabemos da grandeza, mas precisamos entender algumas porquê de determinadas situações de nós termos feito aí um jogo que não foi importante para nós. Mesmo assim, Adilson ressalta que também não se baseia em desculpas, e sim em continuar a busca para corrigir os erros na equipe. Eu nunca fui de ficar achando pretexto, campo, iluminação, grama, viagem, desgaste, isso, aquilo. É profissional, tem que estar preparado, mas precisamos se impor um pouquinho mais, independente da formação. Agora, a gente está no dia a dia ali, tenta encontrar, tenta fazer aquilo que a gente entende que é importante. Alguns estavam voltando, a gente precisava também condicioná-los, mas acho que dentro da Série B não foi uma partida que eu gostei. De qualquer jeito, um fator não pode ser deixado de lado. A falta de Douglas no meio faz diferença. Poupado na partida de ontem, o alívio fica pela certeza da sua presença diante do Joinville. Ele é um meia das antigas aí, que é um jogador importante, todos nós sabemos, um jogador diferenciado e tem feito bons jogos, tem nos ajudado desde que chegou. Infelizmente sentiu um desconforto no último treino, véspera da viagem, e a gente resolveu, juntamente com o departamento médico, dar uma segurada. Provavelmente contra o Joinville ele... Na 7ª colocação da tabela, com 8 pontos, o Vasco vai à Arena Joinville encarar os donos da casa no sábado às 16h. Tá aí então o material do Vasco. A equipe tá realmente numa situação bem complicada, tá? Vamos mais ver. Complicada que o Vasco, só o São Paulo, né, Ila? Depois de ontem, realmente São Paulo tá numa situação complicada. Quem tá bem mesmo é Fluminense, viu? Parece que depois de toda a confusão do ano passado, 2014 é ano de briga pro Fluminense, e Walter, tá mandando bem. Quem também tá muito bem, obrigada, é o Cruzeiro, que voltou a assumir a liderança do Campeonato Brasileiro após ter vencido com muita folga o campeonato do ano passado. E o Internacional também, que perdeu, na verdade, a liderança agora, empatou. Corinthians também. Corinthians tá preocupante. Ontem se deixou empatar com o Atlético Paranaense, torcida chiou bastante. Mas o Caio ainda tá feliz, ainda tá tranquilo com o Corinthians. Além disso, a gente fala de quem tá na mesma. Claro que o Botafogo ontem enfrentou o Grêmio 2-1.
no jogo. Claro, esperar a situação fica difícil, na verdade, para o torcedor botafoguense estar sem Lodeiro, mas acho que o Carlos Alberto não consegue resolver essa situação não, viu? Peça um presente, né, do Rego Monteiro pro Botafogo. Não, vou pedir não, porque ele não vai ser realizado, então deixa pra lá. Vamos lá, gente, não tem... No Palmeiras chegou o Gareca, argentino Gareca, que tava no Vélez Sarsfield, entende de montar um elenco sem dinheiro. Vamos ver se ele consegue fazer isso com o Palmeiras. Falando nisso, Palmeiras joga hoje, tá às 19h30 na Fonte Luminosa contra o Figueirense. Obrigada pela companhia de vocês. Amanhã, sexta-feira, tem muito material especial pra vocês com foco na final do Piauiense. Boa quinta, até amanhã. FM Universitária 96,7. Música para todo bom gosto. Programa Gira Poesia. Produções culturais, debates e entrevistas com quem faz a arte circular pela cidade. E muita música. Venha com permissão, expressão e coletividade curtir essa viagem junto com a gente. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, sua FM Universitária será invadida por muita poesia, rebeldia e arte. Reprise aos domingos às 6h30 da tarde, aqui na sua FM Universitária 96,7. CYX 8